Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante se você quer escrever uma boa redação. Trata-se da coesão textual. Quer saber mais? Então fica aqui comigo. Sejam muito bem-vindos ao canal Português Digital. Este canal foi criado para ajudar você a aprender definitivamente a língua portuguesa. Eu sou a professora Tereza Cristina e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre coesão textual. É muito comum ter todas as ideias do mundo sobre um assunto e não saber colocar no papel. E uma das coisas que mais atrapalha é não saber fazer a ligação entre as ideias, entre os termos, ou seja, escrever um texto com falta de coesão textual. Mas o que é isso, professora? Ora, a coesão é o que vai ajudar o seu leitor a entender bem o que você está escrevendo, numa linha de progressividade textual, o que é muito importante, porque senão o texto vai ficar muito obscuro e ninguém vai entender nada. Quais são os tipos de coesão textual? Nós temos alguns, mas principalmente dois são mais importantes. A coesão sequencial, que mostra os termos ligados uns aos outros, e a coesão referencial, que é muito importante para você, inclusive, evitar repetição de termos na redação, o que vai mostrar um empobrecimento vocabular. Então, se você souber substituir palavras, se referir a termos já falados ou que ainda vai se referir, isso vai fazer seu texto ficar muito bom. Então vamos começar. Na coesão sequencial, aquela que liga os termos e as orações, nós temos o que nós chamamos de elementos coesivos, que são as preposições e as conjunções. O que são as preposições? As preposições são termos que são pedidos pelos verbos ou pelos nomes. Por exemplo, eu preciso de boas ideias para escrever um texto. Ele pensou em melhorar a sua redação. Então, pensar em, precisar de, é muito importante saber usar as preposições para poder ligar os termos. Assim como é muito importante também saber usar as conjunções, principalmente as conjunções que são chamadas de adverbiais, porque tem toda ali uma expectativa do que o texto vai falar. Por exemplo, dar circunstâncias de tempo, quando você usa o quando, desde que, indica a relação de causa e efeito, muito importante para as argumentações. Trabalha também com a coordenação de ideias, porque nós temos dois tipos de conjunção: as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. É bom você entender muito bem, procurar aprender as conjunções, porque elas é que vão ajudar você a dar uma sequência no pensamento. Principalmente as conjunções coordenadas, porque quando nós vamos trabalhar com argumentação, um texto com as conjunções coordenadas fica muito mais objetivo e vai dar uma coesão textual às suas ideias. Na coesão sequencial, também há algumas palavras ou expressões que nos ajudam a fazer com que o leitor consiga seguir o nosso raciocínio. É o que a gente chama de palavras relacionais. Como é que é isso? Assim, quando você está explicando alguma coisa e você quer dar uma ênfase, você usa ou seja, isto é. Se você está fazendo uma enumeração de ideias, existem muitos países emergentes, a saber, Brasil, Índia, Rússia. Então, o que acontece? Essas palavrinhas relacionais também ajudam na coesão textual. Também há aquelas que indicam uma contradição de ideias. Por um lado, o Brasil é um país que tem uma natureza exuberante. Por outro, é preciso ainda ter políticas públicas para conservar essa natureza. Estão vendo a contradição das ideias? Pois é, agora só use por outro lado se tiver escrito explicitamente por um lado, porque são duas palavrinhas que são casadas, uma não existe sem a outra. Agora a coesão referencial. Ela é muito usada com os pronomes. E existem dois tipos de termos que você precisa saber.
são os termos anafóricos, que se referem ao que já foi falado no texto, e os termos catafóricos, que se referem ao que ainda vai ser falado no texto. Então, como é que isso acontece? Principalmente com o uso dos pronomes. Pode ser pronomes pessoais, quando eu falo Maria chegou cedo à festa. Ela é uma grande amiga. Esse ela, que é um pronome pessoal, está se referindo a Maria, que já foi falado. Isso para você evitar repetição da palavra, do nome da pessoa. Há também os pronomes demonstrativos, e são estes os que pegam mais as pessoas nos concursos públicos. Por quê? Quando você quer se referir a um termo que já foi falado, você tem que usar esse, essa, né? Então, se você fala assim, o Brasil é um país continental. Esse país precisa ainda melhorar muito e se desenvolver. O que acontece é que esse se referiu ao Brasil. Existe o este, que já vai se referir ainda ao que vai ser falado, que é o elemento catafórico. Os elementos catafóricos, eles vão se referir ao que ainda vai ser falado. Se eu falar assim, esta frase estava escrita em um muro, : eu te amo. Você está vendo que eu ainda vou falar a frase, então é esta. E isso é muito importante, saber usar os pronomes demonstrativos. Inclusive, eu tenho um vídeo que é só sobre os pronomes demonstrativos. Se eu fosse você, ela dá uma olhadinha. Resumindo, se você quer escrever um bom texto, tem de ter atenção ao uso da coesão textual e dos elementos coesivos, que são as preposições que ligam os termos, as conjunções que ligam as orações, as palavras relacionais e os pronomes. Estude bem os pronomes e você vai ver como seu texto vai fazer a diferença. E se você gostou deste vídeo, dá um joinha aqui para mim, faz um comentário aqui embaixo, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no canal Português Digital, faça isso agora e ative o sininho das notificações. Aí eu tenho um presente para você. Aqui na descrição do vídeo existem 2 links em que você vai poder baixar gratuitamente 2 e-books que eu fiz. Um sobre as principais dificuldades da língua portuguesa e o outro sobre interpretação de texto. Eles vão ajudar muito no seu aprendizado. Tudo bem? Então um beijinho e até o próximo vídeo.